Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila, sou bióloga e neurocientista e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre psicodélicos. Bom, mas o que são os psicodélicos? Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre eles estão ganhando bastante destaque na mídia ultimamente, eles estão sendo bastante debatidos, principalmente quando o assunto é saúde, né? E eles nada mais são do que substâncias que pertencem a um grande grupo que a gente conhece como drogas psicoativas. Ou seja, são substâncias que atuam no nosso cérebro e podem causar alguns efeitos, como por exemplo a dissociação da realidade, alterações na nossa consciência, na nossa percepção do universo, nas nossas emoções. Então, é aquela famosa viagem conhecida pelos usuários. Os principais psicodélicos, então, são o MDMA, que também é conhecido como êxtase, o LSD, que também é conhecido como doce. Ambos são muito utilizados na balada por jovens, enfim, que querem adquirir esses efeitos. Temos também a ayahuasca, que é muito utilizada em rituais religiosos, ela é extraída da raiz de uma planta. A mescalina, que é extraída de um cacto chamado peyote. E temos também a psilocibina, que ela é extraída dos chamados cogumelos mágicos, que são aqueles cogumelos capazes de gerar alucinações. Bom, mas e por que esses psicodélicos têm ganhado tanto espaço agora, né? Por que a gente tem discutido tanto sobre eles? A gente sabe que o uso de psicodélicos não é algo recente. A nossa espécie utiliza psicodélicos há muito tempo. Então, nós temos indícios de que o uso de psicodélicos pela espécie humana surgiu antes mesmo do surgimento da agricultura, há 12 mil anos atrás. Então, acredita-se que a nossa espécie utilizava esses psicodélicos, nessas substâncias, para se comunicar com deuses, se comunicar com entidades, né, em rituais religiosos, e também para buscar uma cura psíquica, uma cura dessas doenças psiquiátricas que evoluíram junto com a espécie humana. O que a gente tem visto hoje, tem trazido esses psicodélicos à tona, é que isso tem um embasamento científico. Então, muitos estudos recentes têm demonstrado que os psicodélicos eles podem ser importantes aliados no tratamento de doenças psiquiátricas, como por exemplo o TEPT. Então, tem estudos mostrando que o MDMA, o êxtase, ele pode ser bastante importante no tratamento de pessoas, né, indivíduos que sofreram um trauma muito grande. Então, se a gente pegar um indivíduo que teve um abuso sexual na infância, ou então que sofreu, ou, né, passou por alguma situação bastante delicada, né? A gente pega, por exemplo, os bombeiros que salvaram as pessoas no atentado do 11 de setembro, que provavelmente têm memórias muito ruins associadas a esse dia, e trata esses pacientes com MDMA, né, esses pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, a gente vê que eles têm uma redução nesses sintomas de estresse pós-traumático, né, dessa condição gerada pelo trauma. No caso da ayahuasca, a gente já tem estudos mostrando que ela é um importante aliado no tratamento de pacientes que têm depressão, inclusive pacientes que estão em ideação suicida, né, que já pensam em tirar a própria vida. A ayahuasca pode ser bastante importante para esse tipo de paciente. Mas o foco desse vídeo hoje é a psilocibina. Como eu falei, a psilocibina ela é isolada dos cogumelos mágicos, né? E tem uma série de estudos recentes mostrando que ela tem um importante efeito no tratamento de doenças mentais. Então, um estudo publicado em 2020, numa revista bastante importante, que é a JAMA, mostrou que um grupo lá do Imperial College of London pegaram 24 pacientes com depressão e trataram esses pacientes com 2 doses de psilocibina. Então, uma dose lá de 25 miligramas e uma dose de 30 miligramas, separado por um intervalo mais ou menos de 2 semanas. E é importante salientar, né, que esses pacientes eles não foram só tratados com a psilocibina, que eles tiveram um acompanhamento psicológico também, né? Então, enquanto eles estavam tendo as alucinações decorrentes desse psicodélico, eles eram acompanhados, né? Eles eram colocados para ouvir música, para conversar com terapeutas profissionais capacitados para isso. Então, foi basicamente uma terapia assistida. E o que os pesquisadores observaram é que depois dessas 2 doses, os pacientes tiveram uma melhora significativa nos sintomas. Então, eles reduziram esses sintomas de depressão, tanto uma semana
depois quanto 2 semanas, e 4 semanas depois eles observaram que 71% dos pacientes tinham tido uma redução nos sintomas de depressão. Isso é bastante expressivo, porque a gente sabe que os antidepressivos convencionais que a gente utiliza e que são comercializados nas farmácias atualmente, eles vão fazer efeito ali depois de 3, 4, 5 semanas. E a psilocibina já mostrou efeito a partir da segunda dose. Outros estudos já demonstraram que esse efeito ele é bastante duradouro. Então, existem alguns estudos na literatura que realizaram follow-up, ou seja, acompanharam o paciente ao longo do tempo e viram que essas 2 únicas doses de psilocibina foram capazes de reduzir os sintomas de depressão de uma forma bastante prolongada. Então, os pacientes não voltaram a ter esses sintomas de depressão mesmo após 1 ano. Então, o que os estudos trazem é que, caso isso venha a ser uma terapia do futuro, caso a gente se beneficie dos psicodélicos para tratar as doenças psiquiátricas no futuro, não vai ser uma nova forma de tratamento, vai ser uma nova abordagem, né? Vai ser realmente uma revolução desses tratamentos, uma vez que 2 únicas doses vão ser capazes de ter um efeito extremamente prolongado nesses pacientes. Bom, mas agora vocês devem estar se perguntando o que essa substância faz no nosso cérebro para ter esse efeito tão benéfico, tão prolongado, e se tem algum risco associado, se tem algum efeito adverso com o uso da psilocibina. Até o momento, os cientistas não conseguiram identificar os efeitos adversos dessas 2 doses de psilocibina. Então, a gente ainda não sabe se elas têm algum efeito adverso a longo prazo nesses indivíduos que fizeram uso dela, mas estudos são necessários para conseguir identificar isso. E com relação ao mecanismo de ação dela, saiu um estudo muito interessante recentemente, em abril desse ano, mostrando que a psilocibina é capaz de aumentar as conexões dos nossos neurônios. Então, a gente sabe que os nossos neurônios, que são as células do nosso cérebro, eles são extremamente conectados. E essas conexões que permitem a nossa memória, o nosso aprendizado, a nossa cognição. Então, aparentemente, o indivíduo que fez uso de psilocibina tem essas conexões aumentadas. Então, ele aumenta esse número de conexões entre os neurônios, aumenta essa rede neuronal que ele tem no cérebro dele. E isso pode ser o motivo pelo qual a psilocibina reduz os sintomas de depressão dos pacientes que estavam com depressão. Então, esse pode ser um dos mecanismos pelo qual ela está agindo beneficamente no nosso cérebro. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, Sheila, e aí, quando é que vai estar disponível? Quando é que eu vou poder comprar para o meu tio que está sofrendo de depressão, ou para minha avó, enfim, para mim mesmo, para melhorar os meus sintomas de depressão pós-pandemia? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta, como várias outras relacionadas a esse tema. A gente precisa estudar mais ainda sobre os efeitos, sobre os efeitos adversos, a segurança, né, dessa nova forma de tratamento, né, dessa nova terapia assistida para depressão. E caso ela venha a ser aceita pela comunidade científica, ela vai precisar passar por uma série de processos até a aprovação. A gente sabe que aqui no Brasil a agência reguladora é a Anvisa, né? Então a gente vai precisar passar por todo um trâmite dentro da Anvisa para que aí a Anvisa aceite esse medicamento, né? Essa nova forma de tratamento possa ser disponibilizada para a população e comercializada. E espero que salvar muita gente, né? E melhorar a qualidade de vida de muita gente. Enquanto isso, a gente espera que a ciência traga bons resultados que possam ajudar no tratamento desses pacientes com depressão e que a gente possa valorizar cada vez mais a ciência do nosso país, que é carro-chefe aí nesse assunto de psicodélicos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.